Teste. Acendeu a luz aqui? Acendeu. Vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar ele aqui. Tudo bem. Se vai aqui ou lá? Lá, né? Fica junto com... É junto, fica tudo. Deixa ele dar o deixa ele dar o recado. Tá. 3 faltas com justificativa e a aula tem que ser, a refeição tem que ser dada antes do término do módulo. 3 faltas, você diz todo módulo, né? Isso. Passou o link, Thiago? Tá. Porque a aula vai ter reposição. Então não tem como a pessoa não ficar 3 faltas, mano. É só do caso do doente, entendeu? Fechou? Porque as aulas vai dar 3 faltas reposição. não justificadas, perde a turma, vai ter que começar de novo. Começa de novo. E qual que é o outro? Só isso. E a reposição, né? Que eu te falei. Tá. Bom. Vai dar aula do quê? Ei! Oh! Pode vir pra cá. Pode ficar no fundão. Ei! Vamos sentar? Som. O pastor já logo correu, né? Tem um link, é só clicar. Não tá abrindo? Ué, o pessoal entrou. É o que eu tô usando. Deu? Paz, meus irmãos. Amém. Deixa chegar. Estamos todos felizes. Vamos iniciar mais um curso. É uma alegria ter vocês aqui. Tá baixo? Melhorou? É uma alegria ter vocês aqui. Confesso que eu estava bem ansioso antes de iniciar o curso. Tem bastante gente, né? A gente fica com ansiedade de saber como vai ser, como que vai ser o curso no decorrer do ano. E principalmente com os professores que vão dar a aula, né? Eu estava bem contente, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui e o pessoal que está online também. A gente tem os irmãos da Praia Grande, de Guarulhos, tem alguns irmãos aí do interior que estão acompanhando com a gente. E a gente está muito feliz, tá? Antes de iniciar, antes de dar uma breve introdução, quero orar, agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Curva a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na sua presença, por esse momento, Pai, que o Senhor nos deu para dedicar um tempo ao Senhor de aprendizado, Paizinho. Continua conosco no decorrer dessa noite, que o Senhor abençoe as pessoas que estão a caminho, que o Senhor traga todas as pessoas em segurança, leve em segurança, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê discernimento, entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha tratar coisas do nosso coração, Pai, para nós entendermos a importância da Tua palavra. Esse é o meu desejo, é o que eu te peço e agradeço no nome santo do Senhor. Amém. Gente, a gente vai falar sobre, os professores vão dar uma introdução sobre os livros sinóticos. Se for para mim, fala que tem mais. Não sei. A gente vai falar sobre os livros sinóticos.
né? O que são os livros sinóticos? Quais são os livros sinóticos? Marcos, Mateus e Lucas. O Mateus, Marcos e Lucas. Tá? A gente vai falar sobre a semelhança, a similaridade sobre cada um deles. Tá? E o que, para quem e o que eles falam, para quais pessoas eles falam. Tá bom, meus irmãos? Eu vou passar o microfone para o pastor. Sim, tem algumas. Verdade, obrigado, pastor. Tem algumas recomendações. As aulas vão ser permitidas. No caso do panorama, a gente vai ter uma reposição de tem uma orientação de falta justificada de 6 aulas, tá? Justificadas. Como o período do curso é um pouco mais longo do que o semestre, vão ser 6 aulas justificadas. Precisou faltar, justificou, vai ser abonada, não tem problema. Vai ser anual, tá? A princípio vai ser anual por módulos, tá bom? Para quem não pode vir, tem dificuldade. 1 ano. Finalizou, isso, vai até o final agora do ano, vai ter já tem a data, depois a gente vai passar isso para vocês, a data da formatura, do primeiro módulo. Faltou, ou não justificou, soma falta, tá? As aulas, não pôde vir, teve alguma dificuldade, precisou assistir online, o pessoal, principalmente o pessoal da nossa igreja, que é presencial. Assiste online. Vai ter um formulário depois que nós vamos enviar para todo mundo que assistiu online. A pessoa preencheu lá o cadastro, respondeu as perguntas, vai contar como presença. Tá bom? Faltou alguma coisa que eu comentei? Sim. Uma outra orientação bem importante. Nós vamos fornecer, tem uma série de livros que é para ajudar no estudo. Cada livro tem um tema e a gente vai disponibilizar para compra, para quem quiser utilizar esse livro como material de apoio, tá bom? O livro, eu vou trazer para vocês, vou deixar aqui no término do culto, quem quiser dar uma olhada, quiser ficar com o livro, e vai ter o custo de R$45. Então, quem quiser, tá? Tem vários temas voltados até para a aula que nós vamos ter. Quem quiser, vai ter um material de apoio, não é obrigatório, é só para quem quiser, tá? É um material realmente de apoio. Às vezes quer ter um livro a mais, né, além da Bíblia, para ajudar a acompanhar, nós vamos ter esse material de apoio para vocês, tá bom? Fechou? Vamos passar para o pastor. Deus abençoe. Os dois, pastor Rodrigo e o pastor Alex. Graças a Deus, irmãos. Apesar de ser uma aula, nós temos que começar orando a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. E nós temos que dedicar a ele tudo o que temos e o que somos, para que ele abra o nosso entendimento, para que não apenas nós escutemos, mas que possa criar raiz no nosso coração tudo aquilo que nós vamos aprender. Tudo sua cabeça. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos em um país livre, onde podemos, Senhor, falar do Teu Evangelho livremente, sem nenhum dolo, sem nenhuma repressão. Nos ajude, Senhor, a ter um tempo de qualidade, meu Pai. Um tempo de qualidade nesta casa, para todos que estão assistindo aqui de forma presencial, aqueles que estão online, que possam, Senhor, sentir a Tua presença do mesmo jeito e da mesma forma, Senhor. Nos ajude, Pai, porque nós sabemos que lutas virão. Vontade de desistir sempre vem quando nós nos dispomos a estudar a Tua palavra. Por isso, Senhor, vá conosco nessa jornada e que nós possamos concluir, não deixar no meio do caminho,
É o que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deixar o pastor Rodrigo se apresentar, né? Sei que vocês não conhecem ele. Graças a Deus, boa noite. Estou nervoso, né? Do lado do mestre desse Ô, aqui. Jesus. E eu tenho certeza que vai ser um ano produtivo. A gente vai ver bastante curiosidade. Quando ele me desafiou, ele falou assim: a gente precisa fazer aqui um estudo bíblico e seguir navegando em todos os livros. E a gente discutiu bastante sobre como fazer. Falei, cara, vamos lá, conta comigo. Espero que vocês coloquem para fora dúvidas. A gente vai ver bastante curiosidade. A ideia não é ficar no superficial, é a gente mergulhar mesmo. Então, nós vamos mergulhar em cultura judaica, o que o original diz. A gente vai ver algumas coisas que, em princípio, quando você lê, você não consegue enxergar, né? Porque existem códigos dentro da Bíblia, existem, a gente chama no estudo mais profundo, de gematria, numerologia, que muita gente diz. Um pouco mais de Bíblia, aqueles que conhecem um pouco menos. Nós vamos fazer uma pincelada para todo mundo ficar na mesma página, para que na próxima semana, quando comece a falar sobre sinóticos. Sinótico significa olhar da mesma perspectiva, porque João não dá para negociar com João. João já entra com o pé na porta, ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e pronto. Ele já chega chegando. Então, Mateus, Marcos e Lucas têm o mesmo prisma, têm a mesma visão. Por isso são chamados de sinóticos. Período interbíblico, judaísmo do segundo templo. Por que judaísmo do segundo templo? Alguém sabe dizer? Um de cada vez, para não causar confusão. Judaísmo tardio. A gente, quando olha para o Antigo Testamento, a gente precisa separar templo de tabernáculo. Ok? Tabernáculo vem de uma tenda. E templo é aquilo que vai ser construído de pedra, por Salomão. O primeiro templo vai ser destruído no dia 6 de Água, no calendário bíblico, quando Nabucodonosor invade Judá e leva Daniel cativo de todo o povo de Judá para a Babilônia. O povo fica lá 70 anos cativo. A gente vai ver isso nos slides. Vão ficar 70 anos no cativeiro. Quando eles retornam do cativeiro, eles reconstroem o templo. E aí é a história que está em paralelo ali. Você precisa Lembra entender. Zorobabel, Esdras, Neemias. Ageu, no livro de Ageu, você vai ter a informação de Zorobabel. Você vai ter a informação de Jeozadak, que é o sumo sacerdote, que é o responsável pela construção do templo, onde vai ter aquela passagem bíblica muito conhecida, a glória da segunda casa. Assim, eu estou com um pouco de medo, porque tem gente olhando assim. Mas a gente vai explicar. Né? Calma, gente. Lembra que eu falei? Nós vamos colocar todo mundo na mesma página. A Bíblia, ela não está disposta em ordem. Se nós olharmos, deixa eu mudar aqui. Esse aqui que muda o slide, né? Quem tem idade, ajuda aí. Chega a montar para lá. Enquanto eles estão falando disso aí, eu vou voltar ao raciocínio para o pessoal pegar. O primeiro templo ele é destruído quando Nabucodonosor invade o Império da Babilônia, invade Judá e leva os meninos cativos. Né? Não é Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome pagão que eles vão receber na Babilônia. Então o templo ele vai ser reconstruído 70 anos depois. E aí a gente tem em paralelo as histórias de Neemias. Qual é a responsabilidade de Neemias? Reconstruir os muros da cidade. A gente tem o livro de Esdras. Qual é a responsabilidade dele? Voltar à liturgia, à adoração, à leitura da palavra. Esdras vai ler todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em praça pública. E nós temos o livro do profeta Ageu, que vai retratar
os sacerdotes de Eusadak, eles vão fazer toda a parte litúrgica e a gente tem esses livros caminhando paralelo. Embora a gente leia de forma isolada, mas cada um tem uma missão dentro do mesmo tempo, dentro do mesmo propósito. E nessa missão a gente vai ver aquele versículo famoso, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? O que faz o segundo templo ser considerado a glória da segunda casa maior do que a da primeira? Alguém sabe? Arrisca dizer? Porque agora o Cordeiro, agora se cumpre a palavra que Deus dá ao povo, quando ele diz para Moisés, olha, façam um tabernáculo, que eu vou habitar no meio de vocês, vai se cumprir a palavra de Isaías, porque o menino nasceu, o filho se deu, o principado passou por nome, seu nome será conhecido maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Agora Jesus entra, né, quando Jesus entra no templo, não para ser apresentado como a gente faz na igreja, mas Jesus entra no 8º dia para ser circuncidado, que era o preceito da lei. E a gente vai ver um pouco disso, que era uma das alianças que Deus tinha. E esse templo, o segundo templo, ele vai ser destruído no ano 70. Quando o homem vai tacar fogo, vai destruir a cidade, mas isso está ali no século I. A gente vai voltar alguns séculos antes de Jesus, porque não adianta a gente chegar no período interbíblico se você não entender como começou toda a história, como estão os livros. Para quem aqui tem uma Bíblia antiga, bem antiga, se você pegar ali entre Malaquias e Mateus, as Bíblias mais antigas tinham 4 folhas em branco. E aí nossa, na hora de compilar os livros, a editora errou. Põe o microfone mais próximo da boca, o pessoal tá... ou fica mais próximo. Segura aí. Se tiver problema. Essas 4 folhas em branco representam os 400 anos de silêncio do período interbíblico. Então ela não está ali por acaso. Se você pega... Hoje a Bíblia Nova não tem isso. Mas as Bíblias mais antigas você vai encontrar 4 folhas em branco representando exatamente o período interbíblico de Malaquias e Mateus. Olha que interessante. Lá em João, no capítulo 5, versículo de número 39. Abre sua Bíblia aí, tem duas Bíblias, sem falar com crente. Isso. 5:39. João. Porque o que acontece enquanto vocês abrem para ganhar tempo? Nós olhamos para o Antigo Testamento como um remédio com data de validade vencida. Não é assim? Nós olhamos para o Antigo Testamento e desprezamos o Antigo Testamento. Só que quem pode ler em voz alta o que o próprio Jesus está falando? Olha que interessante. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Que Escritura que ele está falando? Não tinha ainda o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não tinha nada no Novo Testamento. Essa divisão de livros que nós estamos vendo, o pessoal da internet fica tranquilo, eu vou disponibilizar no grupo, os slides. É uma divisão romana. A divisão judaica é Torá, Levim, Ketuvim, que significa lei, profetas e escritos. Tanto é que no judaísmo, o livro de Daniel, ele não é um livro profético. Ele é um livro escrito, classificado como escritos. Simplesmente porque Daniel não pronuncia a palavra ou a frase assim diz o Senhor. Então, a Bíblia ela está disposta nessa organização. Lei de Moisés, profeta, poético, histórico, aí depois nos livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Só que ela não está em ordem cronológica. Se nós olharmos,
Quem consegue me falar em que período está o livro de Esther? Ou em que momento acontece o livro de Jó? Isso. Meio quê? Uma estrelinha. Se você for ler em ordem cronológica, nós vamos ler Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Terminamos de ler o capítulo 11, vamos para o livro de Jó, lemos o livro de Jó inteiro e voltamos para o capítulo 12 com a história de Abraão. Então olha o Jó na nossa compilação, onde ele está lá na frente, mas cronologicamente, de acordo com as ordens dos fatos, Jó está entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis. Em compensação, Esther está lá na frente, no retorno do exílio babilônico. Tem uma fumacinha subindo aí, pastor. Muita informação. Vai ficar gravado. Sabe por quê? Porque quando nós, para os irmãos entenderem, por que se chama panorama? Porque eu preciso olhar para a Bíblia e eu preciso entender qual tempo que aquela história está acontecendo. Senão, eu não consigo localizar nem o profeta, nem o tempo e muitas vezes nem a profecia. E nós lemos a Bíblia pensando a Bíblia. Não é assim? Eu sei que muitos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, muitos leem a Bíblia sistematicamente. Mas, infelizmente, isso é uma minoria. A maioria das pessoas, elas pensam. Uma vez um jovem falou, eu posso usar brinco. Não tenho nada contra, tá? A Bíblia fala que qualquer escravo que quer continuar servindo seu dono, põe o brinco. É a Bíblia diz isso. Então, eu posso usar brinco. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tudo posso para aquele que fortalece. Entendeu? Então eu pego um versículo isolado, e isso, gente, parece engraçado, mas isso acontece muito. Tem fazendo teologia com um versículo isolado. Então, Rafa, eu já ouvi o seguinte: a Bíblia permite eu fazer tatuagem porque em Apocalipse está escrito que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele está tatuado. E aí, e olha que interessante. Então agora eu vou dar uma ajuda para vocês. Vocês conseguem chegar? Peraí, antes de eu voltar aqui, esse aqui é melhor. Acho que o outro é melhor, hein? O outro é melhor? O outro está mais didático. Então vamos lá. Isso aí, melhorou. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, Jardim do Éden, Adão e Eva, queda do homem com o pecado. Ravi, a tradução ali está Jardim do Éden, mas isso é uma tradução errada. É Jardim no Éden. O Éden é uma região e foi plantado um jardim nessa região. Porque quando a gente lê Jardim do Éden, a gente entende que é tudo aquilo ali o Jardim do Éden. Mas quando você vai ler a Bíblia, está escrito lá. E Deus plantou um jardim no Éden. Ok? São pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença. E aí continua. Queda do homem, você sabe por que o homem comeu o fruto? Porque a mulher deu para ele. Sabe por que a mulher deu fruto? Porque o diabo chegou para ela, uma serpente, e falou assim: come o fruto, você vai ter o conhecimento do bem, do mal. Ela falou: não. Come o fruto, você vai ter a revelação. Não, eu não como. Brincadeira.
Aí depois disso... Por isso, Ravi, que eu nunca deixo a minha esposa pagar a comida. Porque a primeira vez que a mulher pagou o lanche, olha o que deu. Então, a Bíblia ela passa, os períodos bíblicos passam por várias dinastias. A primeira delas é a Egito. Toda essa parte do Antigo Testamento, depois nós vamos ver. Não estão me ouvindo. Não, esse aqui. A gente vai revezando. Esse aqui é o ponto. Quem está em casa aí, está ouvindo bem esse? Não, a gente segura assim, Ravi. Aí vai falando e... E aí, interessante. A primeira seria o Egito. Na segunda, seria o Império Assírio, antes do Babilônico. Depois, o Império Babilônico. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide. Lembra? Fala Reino do Norte, Reino do Sul. E aí, nós temos dificuldades de colocar os profetas em cada lugar do seu reino. Deus sempre tomou cuidado para que nenhuma das duas partes ficasse sem profeta. Oséias profetizava em Israel. Então, em todo o tempo... Agora sim. Ó, em todo o tempo havia profeta em Israel. Deus nunca deixa de falar com o seu povo. Se você for olhar no Novo Testamento, quando Paulo fala assim, olha, eu quis pregar e fui impedido. Depois você vai lá, no início da carta de Pedro, e você vai ver que o Senhor envia Pedro para o lugar que ele havia impedido Paulo de ir. Porque, na verdade, não é quem ou quando, mas é do modo que o Senhor quer. Então, às vezes ele fala, ó, Marcão, você não vai para lá, você vai para outro lado. Mas para onde você ia, ele envia alguém no seu lugar. Porque em todo tempo ele é Senhor da história. Em todo tempo, Deus tem guardado e sustentado o seu povo. O problema é que, assim como o povo de Israel, nós somos duros de coração. Então Deus fala, se você for ler o livro dos Juízes, você vai ver, e 40 anos Israel anda com Deus, e Deus abençoa e tal, daqui a pouco cai. Aí vai de novo, e Deus e anda de novo com Deus, e cai outra vez. Alguém se identificou com isso? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Entendeu? Então não se sinta sozinho. Isso é um ciclo do ser humano. Hoje eu estava aconselhando um pai, e o pai estava falando a respeito do filho dele comigo, e eu falei, pai, não é que isso é normal, mas faz parte da idade. Faz parte dessa falta de maturidade, essa instabilidade. O que nós temos que fazer é orar, cuidar e estar perto. Não adianta falar, você tem que fazer isso. Quando tinha a idade dele, você fazia pior. Então eu imagino Deus olhando lá de cima e você aqui no culto, falando para ele assim, eu só quero sua presença, hoje não vou te pedir nada. 5 minutos depois, você está lá, Senhor, abençoa. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa. Hã? 5 minutos porque eu fui tardio, né? Então nós somos assim. Mas eu quero chegar nesse período interbíblico. Porque o que acontece? Quando chega lá em Malaquias,
depois de um decreto sobre Jerusalém, olha onde está a rainha Esther ali, ó. No início da linha. No início da linha. Lá embaixo. 500 anos antes de Cristo. E a partir desse tempo, ocorre um silêncio entre os profetas. E aí nós vamos ver um domínio helenista, um domínio grego sobre as nações. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Apesar de ele ter uma cultura grega, que ele tinha como professor Aristóteles, se eu não me engano, apesar de ele ter uma cultura grega, ele era macedônio. Mas ele sempre gostou de cultura. Uma das maiores bibliotecas da época era de Alexandre. Ele montou a sua cidade chamada Alexandria. E de lá, desse período, sai a Septuaginta, ou Septuaginta, para quem gosta. Foi a primeira tradução grega do Antigo Testamento. Ele compilou os livros e fez uma versão grega de todos os livros do Antigo Testamento. Alexandre Grande era um grande dominador, por isso o nome Alexandre Grande, morre novo, tem uma febre e morre de forma que ninguém esperava. E após a sua morte vai ter uma divisão, os seus generais vão dividir. E aí Ele a gente sorriu porque eu comecei a falar a fala dele, tá, gente? Hã? Vou caguetar. Oi? Eu falei, ele sorriu porque eu comecei a falar a fala dele. Esse Alexandre foi aquele que quando morreu pediu para ir com os braços e as pernas para fora. Sim. E ele há uma divisão dos seus generais, e a gente entra no período interbíblico conhecido como período helenista. Daí a gente vai ter... existem duas linhas de raciocínio entre os teólogos. A primeira linha de raciocínio é que vão ter duas classes, e a gente vai ver isso muito nítido no Novo Testamento, que são chamados de seitas. Que, na verdade, de seita, isso é um conceito para o povo evangélico, porque para o povo judeu não era seita. Eram linhas religiosas. É como a gente tem hoje, por exemplo, os irmãos tradicionais e os irmãos pentecostais. Quer dizer que o tradicional pentecostal é seita. Só um adendo. Nesse período, você não tinha judaísmo, você tinha judaísmos. Tanto é que existia uma Torá samaritana. Então, várias pensamento judaico. E aí as duas linhas de raciocínio, porque a gente vai ver duas classes que são chamadas de seita, que na verdade não são seitas, né? Na visão local. Olhando hoje, a gente tem como seita porque difere daquilo que a gente entende como cristianismo. Mas, na verdade, eram os que chamavam-se os fariseus e os saduceus. Duas classes que viviam no Sinédrio, que é chamado de Sanhedrin, é como se fosse o STF de Jerusalém. Toda justiça religiosa, todo decreto religioso passava pela mão do Sanhedrin. Não é à toa que Jesus, quando está no Getsêmani, fazendo a oração momentos antes dele ser condenado, ele é levado para o Sinédrio. Porque quem tem que julgar a causa primeiramente é o Sinédrio. E o Sinédrio, por lei, não podia se reunir de noite, tinha que se reunir de dia. E aí há um complô ali, já tem um complô muito grande na época de Jesus, porque a gente vai ver dois sumos sacerdotes, o que pela histórica bíblica é da casa de Levi. A gente vai ver toda a profanação política nesse período interbíblico. Anás e Caifás. Lembra? Anás e Caifás. Não era para ter dois. E ali nós temos isso. Ali a gente já vê toda a corrupção que está permeando na época de Jesus. Então, com a morte de Alexandre o Grande, a gente tem o período helenista, atribui-se a Simão Macabeu, que dele vai surgir os fariseus. Mas também há uma outra corrente teológica que atribui-se à época de Esdras, que os fariseus era uma corrente teológica, era um grupo religioso que visava combater toda a doutrina pagã que vinha para Israel. Peraí, Rabi, você já continua. Por isso que nós colocamos isso aqui, ó.
Não é do Thor, esse negócio aqui. É porque Macabeu é a palavra Martelo. grega, vamos dizer. Mas a palavra em hebraico é Macav. E Macav significa martelo. Então, o que acontece nesse período? Perdi até o raciocínio, mas vamos lá, vamos rebobinar aqui. Desculpa. Tem muita informação. Desculpa. Então, esse período, há quem diga que surgiu de Simão ou Macabeu, que ele vai vir mais à frente. A história de Macabeus, ele não começa com Simão, ela quase que termina com Simão. Eu vou falar um pouquinho da história para vocês hoje. Não está na nossa Bíblia, né, na Bíblia evangélica, na Bíblia cristã, protestante, a não ser a católica, que tem o 1 Macabeus e o 2 Macabeus, que é um livro histórico extremamente importante para a gente entender o que aconteceu no período interbíblico. Então, atribui-se que os fariseus surgiram de Simão Macabeu, é uma linha que vem dos helenistas. E a outra linha é que ele veio do período de Esdras, que era uma corrente, eram religiosos que se levantaram para dizer, não, a gente vai continuar mantendo aqui as nossas tradições. Hoje a gente ouve a palavra fariseu e usa até de forma pejorativa, né? Para falar do irmão. Fulano é um fariseu. Quem aqui acredita na ressurreição dos mortos? O pessoal está com medo de levantar a mão. Pode levantar, só para a gente chamar você de fariseu depois. Quem aqui acredita nos anjos? Quem aqui acredita que receberá uma recompensa mesmo depois de morto? Levanta. Parabéns, você é um fariseu. Porque era tudo isso que os fariseus acreditavam. Já os saduceus era uma outra classe mais política. Aristocrata, né? Mas eles conviviam junto dentro do Sinédrio. O Sinédrio, ele vai começar lá no Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés, e Deus fala para Moisés assim, olha, separa 70 anciãos de Israel, homens, que eu vou tirar a porção da unção que está sobre você e vou colocar sobre eles, para que eles te ajudem a julgar as causas de Israel. E esse Sinédrio perdura até hoje. Um homem muito famoso que ficou no Sinédrio muito tempo chama-se Gamaliel, um homem que preparou São Paulo. No livro de Atos, quando a gente vê o primeiro martírio ali de Estevão, quem está presenciando Estevão ser martirizado? Paulo. Quando Paulo vai pelo caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus, o que Paulo recebe? A autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos. Então Paulo ele vai se intitular o quê? Eu sou um fariseu. Então ele vai no Sinédrio, o Paulo era, vamos dizer para a nossa política hoje, era o Nicolas Ferreira da política do Brasil. Era um jovem promissor a assumir um cargo, né, aqui sem falar de direita e esquerda, mas hoje é uma das pessoas que está em evidência. Era um jovem promissor que todo mundo apostava nele e imbuíram ele de fazer essa missão sobre os cristãos, só que no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus em Damasco que muda a história dele. O nome dele não foi mudado de Paulo para Saulo, ou de Saulo para Paulo. Ele, por cidadania romana, ele se chamava Paulo, que por sinal é um nome pagão. Latino. E por cidadania, por ser judeu, ele se chamava Shaul, que significa Saul. O nome de Paulo, na verdade, Saulo é Saul. Shaul em hebraico. Então ele tinha esses dois nomes. Quando ele se apresentava como cidadão romano, ele se apresentava como Paulo. Quando ele se apresentava perante o Sinédrio, ele se apresentava como Saul. Então essa coisa, não, depois da conversão ele mudou o nome. Irmão, isso é balela, isso é para poder ganhar tempo na pregação, porque falta conteúdo para poder explicar teologicamente. Então o que acontece no período interbíblico? Alexandre o Grande morre, nós vamos ver surgindo no cenário um homem chamado Epifânio, que tem um dos nomes. Quando Alexandre morre, ele não tem sucessor, não tem filhos. Morreu novo. 4 generais tomam conta do império dele. Só que 2 se destacam. Ptolomeu e Seleuco. Então você vai ouvir muito essa expressão, Seleucidas e os ptolomaicos. E eles guerreiam entre si, sempre em busca de poder. Então, tanto é que essa cultura grega era tão evidente de poder
que os títulos davam, se você pegar Epifânio, vem de epifania, que é manifestação de Deus. Se auto-divindades. Ele vai chegar em Antíoco Epifânio, então eu não vou fazer isso agora, tá? Eu já fiz uma vez, não vou fazer de novo. E então, esses dois camaradas é que ganham mais expressão nesse tempo. Chegando em Epifânio, nós temos o Epifânio IV, que é o cara que vai marcar o período interbíblico. Assumindo o poder, o Império Grego está predominando e ele entra em choque com a cultura judaica. Por quê? Como o pastor Alex falou, os gregos veneravam o corpo. E os judeus, por sua vez, buscavam cada vez mais se cobrir. E por venerar o corpo, uma das coisas que eles abominavam era saber que os judeus circuncidavam, cortavam o prepúcio. Isso para eles era uma abominação. Você estava profanando o corpo que se intitula Deus. E começa a perseguição. Vocês não vão guardar o sábado, vocês não podem fazer a circuncisão. Eles agora tomam o templo que foi reconstruído por Zorobabel, e ele coloca uma imagem de Zeus dentro do templo. Muitas vezes vocês vão ver judeus escrevendo a palavra Deus, botando D, apóstata, US. Nunca escrevendo a palavra Deus, porque remete a Zeus, remete à profanação do templo que houve no período interbíblico que massacrou o povo judeu. Então ele introduz, Epifânio IV, ele introduz a imagem de Zeus, por quê? Como que você entra num templo religioso e você não tem uma referência de Deus? Todos os templos gregos, você tinha imagem para poder verificar. E quando eles entram num templo do povo judeu, não tem imagem nenhuma. Que Deus é esse, Deus invisível? Então eles vão lá, colocam uma imagem de Zeus e, para piorar, obrigam os sacerdotes a sacrificar porcos, o que para o judeu é um animal imundo. Haja visto que em Levítico vai falar da kasherut, a lei da alimentação. O porco é um animal que ele não se enquadra nos animais limpos, porque embora tenha o casco fendido, ele não é ruminante. E para ser puro tinha que ter casco fendido e ser ruminante. E agora começa uma guerra, porque eles vão obrigar um homem chamado Matatias Macabeu, a sacrificar porcos no altar. E aí começa a revolta dos macabeus. Só fazer um adendo. Antíoco Epifânio, ele era um cara cruel. Quem não aceitava negar o judaísmo, ele açoitava o pai na frente da filha, do filho e da mãe, e antes do camarada morrer, ele enforcava na frente da família. Então ele tinha um grau de crueldade assim muito elevado. Ele pegava a Torá, queimava a Torá. Foi um período muito judeu. O povo judeu sempre passou, por inúmeras perseguições, mas foi mais um com requinte de crueldade. Os ginásios que nós vemos hoje nasceram nessa época. Só que para os judeus era uma abominação, porque ele fazia com que todos os atletas ficassem nus. E o judeu, de forma alguma, expunha a nudez dele na frente dos outros. Então, toda essa confusão surgiu. Agora imagine um grupo de camponeses guerrear com a maior potência bélica de seu tempo. O Império Grego dominando tudo. Um grupo de camponeses agora se revolta porque não vai permitir que seja profanado o seu lugar de adoração. Então Matatias, ele vai usar uma frase que ecoou pela história, está nos livros, principalmente de Flávio Josefo, onde ele fala assim: quem está comigo, venha comigo. E ele conclama o seu povo a guerrear contra o povo helenista, contra os gregos. Eles não tinham material bélico para poder lutar, eles não tinham estratégias militares, mas eles tinham muito grande ao lado deles. Além de estar com Deus,
Eles conheciam geograficamente. Então eles criaram armários e eles atacavam e se escondiam na floresta. Bem o território, conseguiram determinado momento. Diga, meu irmão. Diga. Tem alguma associação com esse movimento? Vai vir mais para frente. É uma outra classe. Porque tem uma categoria nesse meio que nós não citamos, que são os essênios. Só repete o que estiver falando para os irmãos que estão na online saber o que é a pergunta. Tá, ele perguntou se os zelotes surgiram nesse período. Antes tem os essênios. Além dos fariseus e dos saduceus, tinha um grupo de religiosos que eles decidiram se isolar. Eles achavam que, cumprindo a lei e se isolando, eles não estariam contaminados. E uma coisa também que começa nessa época, surgiu o conceito do mal e bem. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ter algumas passagens que você vai falar, como assim? O profeta vai falar com uma pitonisa e de repente sobe um espírito da parte de Deus. Porque na judaica, tanto mal vem de Deus. Tanto que a gente vai falar, o espírito mais forte de Deus vinha. Então, para entender o Antigo Testamento, nós temos que entender essa parte histórica, porque senão muita coisa, além de ser confusa, passa desapercebido. Por exemplo, lá no Novo Testamento, Jesus vai e cura leproso. Apresenta-te ao sacerdote. Apresenta-te ao sacerdote. Por quê? Ele já não era Jesus? Já não estava curado? Mas se ele voltasse para a cidade, ele seria apedrejado. Declará-lo limpo era o sacerdote após os banhos da purificação. Então, o que Jesus estava fazendo com aquele homem? Olha, eu já te curei. Vai lá, fala com o sacerdote vai examinar você, vai te declarar limpo e você vai poder voltar para a sua família. Ele devolveu para ele, além de cura, ele devolveu para aquele homem dignidade. Você vai poder voltar para a sua casa. Então, a gente acha assim, tudo bem, está curado, beleza, vai embora. Só que naquela época não era assim. Se sabia que era leproso e não vai dar muito certo. E é importante entendermos isso, meus irmãos, porque torna mais clara a palavra de Deus. Eu vou voltar no período dos Macabeus, mas antes, me lembra que eu volto lá. Lembra quando Jesus usa uma expressão? Lembra dessa expressão? Na nossa cabeça e na nossa cultura, quando a gente olha isso, fala assim, eu não quero pegar o jugo de ninguém. Já basta o meu. Porque jugo para é um pesado, é um fardo. E quando você lê na literalidade do texto, Jesus fala assim, toma o teu jugo, fala assim, tu veio para me libertar e tá jogando teu B.O. nas minhas costas? Não dá a entender isso? Na literalidade? Só que Jesus vai dar sequência. Ele vai dizer assim, olha, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Qual é a conexão de Jesus falar para tomar o jugo dele? Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. O contexto é preciso entender o que está acontecendo, senão você não vai entender a fala de Jesus. Haviam duas escolas rabínicas na época de Jesus. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Era como se fosse seminários da época. Todo jovem, todo menino que queria ser rabino, que passava pelo bar mitzvah com 13 anos de idade, né? Por isso vocês vão ver Jesus com 12 anos ensinando,
que falam assim, os pais esqueceram Jesus. Não, Jesus estava cumprindo o ritual da lei. Que para ele ser chamado de rabi, de mestre, ele precisava ser aprovado no bar mitzvah, que acontece com 12, 13 anos. Então ele estava cumprindo um preceito judaico, porque ele era judeu. Então todo menino escolhia, ou eu vou para a escola de Hillel, que era a escola mais light, mais liberal. E a escola de Shammai era uma escola mais ortodoxa, mais dura. Então quando você queria, naquela época, perguntar a uma pessoa, onde você estuda? Você perguntava da seguinte forma, você está sob o jugo de quem? Então, quando Jesus fala, toma o meu jugo, ele vai explicar na sequência. Ou seja, não estudem com eles. Aprendam de manso de coração. O ensinamento da Hillel e de Shammai é um ensinamento que, ainda que tenha fundamentos da Torá, traz muito de cultura humana. Mas o ensinamento que eu trago é um ensinamento puro, genuíno, que vem do céu. Então, quando Jesus fala, tomai o meu jugo... Continua falando. Rapaz, eu só tenho uma boca. Estou com 3 microfones. Então, viu como que fica mais leve o texto? Jesus não está jogando o fardo dele em cima de nós. Ele simplesmente está dizendo, você está estudando em que colégio? Então sai dessa escola e vem se formar na minha. Porque o ensinamento deles é um ensinamento humano, o meu ensinamento é o ensinamento do céu. Por isso que na sequência ele diz, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Só que quando a gente lê isso, se você não conhecer culturalmente, como é que você vai entender? Por exemplo, se eu chego para qualquer um dos irmãos, encontro vocês na igreja e durante muito tempo sem lhe ver, e aí eu reencontro com você, por exemplo, tem muito tempo que eu não vejo o pastor Cesário, eu vou chegar para ele, paz pastor, como é que o senhor está? Ele vai dizer para mim, não, eu estou bem, eu não estou. No hebraico não é assim. Se eu fosse encontrá-lo e falar em hebraico, Mashlom Ha, como vai a sua paz? Como está a sua paz? Então eu não pergunto como ele está fisicamente, mas como que ele está internamente, como que ele está em estado de espírito, porque o povo judeu está ligado a uma cultura espiritual, não uma cultura carnal. Então se a gente não entender essas pequenas movimentações linguísticas, culturais, a gente não consegue fazer conexão com o texto bíblico. Vou fazer um exercício com vocês, para vocês entenderem o hebraico. Não existe primeira pessoa do singular em hebraico. Fala igual índio. Ani, Alex. Tudo bem? Então você vai falar Ani. Não dói não, gente. Pode falar. Isso. Fala seu nome. Certo. Se for um homem que estiver ao seu lado, você pergunta, Veata. Se for uma mulher, Veat. E aí a pessoa fala o nome dela. Então, quando nós traduzimos eu sou o que sou, a tradução literal é eu serei o que serei. Eu sempre fui e sempre serei o mesmo. Tudo bem? Você não falou para a pessoa do lado. Fala para ela. Fala para ela assim, ó. Mashem Ha, qual o seu nome? Fala com a garganta, como se estivesse coçando a garganta, rinite. Mashem Ha. Shem significa nome. Por isso que o judeu ele não pronuncia o nome de Deus. Você já percebeu que ele fala Hashem? Ha é um artigo definido, o e Shem é nome. Então quando você fala Baruch Hashem, você fala bendito seja o nome. Lembra daquele versículo? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Shem é nome. Quando você fala Mashem Ha, qual o seu nome? Aí a pessoa responde um nome para você.
Tá vendo? Vocês já vão sair daqui pelo menos perguntando o Interessante nome. vocês entenderem isso, gente. Por exemplo, você viu que ele usou a expressão ani? A palavra ani, em hebraico, também significa pobreza. Lembra de Betânia? Beit Ani. A palavra Betânia, traduzida, é Beit Ani. Beit, casa. Belém, Beit Lehem, casa do pão. Por que Jesus se intitula em João o pão da vida? Porque ele nasceu aonde? Beit Lehem. Ele nasceu em Beit Lehem, na casa do pão. Então a palavra Ani significa pobreza. Betânia, Beit Ani, casa da pobreza. Lugar onde quem vivia? Que morreu e ressuscitou. Lázaro. 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 Então, assim como a expressão Ani retrata a pobreza, insignificância, na oração que Jesus nos ensina, ele não usa a expressão Ani. Ele usa a expressão Anachno, nosso. Porque se ele usasse a expressão meu Pai do céu, ele estaria dando uma conotação de que ele está clamando a alguém. E Deus, ele não é pobre. Voltando na construção do templo, quando há uma preocupação no livro do profeta Ageu em reconstruir, porque eles estão voltando do exílio babilônico. 70 anos, eles eram escravos. Como é que você reconstrói um templo se você não tem dinheiro? E aí o que eles falam? Deus vai dizer, quando eles vão rogar, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. São pequenas colocações, mas se a gente conseguir entender, ter aqui aula de hebraico, mas isso abre um leque de oportunidades para nós, absurdo. Mas vamos voltar para o período interbíblico? Senão daqui a pouco a gente está falando de Apocalipse. Sim, só um adendo. Às vezes, as palavras em hebraico, misericórdia. Tiago, deixa a cadeira aí, Deixa Thiago. aí, cara. A palavra amém é um acróstico de 3 palavras. El, Melech e Nemi, que significa ele é Deus, ele é rei e ele é Senhor. Então, além de assim seja, quando eu digo amém, eu estou declarando que ele é Deus, porque, mas como é que é Deus com A? Porque em hebraico A é Aleph. Então, pode ser A e pode ser E. Kamat Sopatá. E aí é El, que é de Deus, de Elohim, de El Shaddai, El Elyon, sempre El significa Deus. Tá aí ok, gente? Vai ficar gravado, gente, vocês vão assistir várias vezes. Vocês usam muito a expressão aleluia no culto, não usa? De novo, são expressões hebraicas, Halel e A. Separa. Halel significa louvor. E A vem da abreviação do tetagrama Yod Rei Vav Rei. Então, quando você diz aleluia, você está dizendo Halel e A. Louvado seja Deus. O Eterno. E quando dizem aleluias, que eu ouvi que isso você louva a todos os deuses, é isso? Sim, porque o correto pode parecer bobeira, mas se a gente não usar a expressão correta, nos leva para uma outra adoração. Aí você vai falar assim, poxa, Deus leva isso em consideração? Deus olha a nossa ignorância, mas o mundo espiritual se move quando isso acontece. Existem uma série de coisas que a gente tem que ter cuidado, a gente que está caminhando para um outro lado aqui, mas eu acho que é importante a gente parar para falar sobre isso, porque isso muda totalmente o conceito e muda totalmente o ambiente. Satanás trabalha com legalidade, ele só vai atuar onde a gente deixa ele entrar. Então, a expressão de adoração, isso é muito importante, porque várias vezes a gente está cantando no culto e a gente não presta atenção no que a gente está cantando. Assim como eu uso a expressão aleluia, eu estou falando a um Deus único, aleluiás, eu estou falando a uma pluralidade de Deus. Pastor, mas tem trindade? Esquece isso nesse primeiro momento. Isso não se aplica para esse quesito. A gente literalmente está rendendo adoração a deuses, que sempre foi abominado por Deus.
Quando ele fala com o povo, quando o povo sai do Egito, depois de 50 dias, o povo está ao pé do Sinai. Né? Saiu do Egito, 7 dias eles estão no Mar Vermelho, atravessam o mar, 50 dias depois eles estão ao pé do Sinai. E ali não saiu só hebreu, saíram 70 etnias, 70 nações saíram com o povo de Israel. Nós vamos ver no livro de Juízes, um rei chamado Adonibezeque, que ele vai dizer, olha, eu peguei 70 reis, cortei o polegar da sua mão, cortei o dedão do pé, e eles comiam das migalhas que caíam da minha mesa. 70 reis representam todos os povos. Adonibezeque é a junção de duas palavras, né? Adoni, meu senhor, né? Que vem de Adon, a palavra Adon significa senhor, e o I vem de Ani, né? Meu, eu. Então, meu senhor, e Bezeque espalha. Então, o nome Adonibezeque significa aquele que espalha. E Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, a gente já sabe quem que espalha. Então, Adonibezeque 70 nações. Quem é o inimigo de todo mundo? É o nosso adversário, o opositor. Então a gente precisa entender esses conceitos, porque ele fica o tempo todo querendo uma legalidade nossa. Então, por exemplo, vou pegar um louvor aqui muito conhecido, eu não sou da música, mas tem uma música de Fernandinho que diz, no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua morte, morreu em meu lugar, tu és Jesus, Filho de Deus. Aí a gente entra num momento assim, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. Conseguiram pegar a letra da música? Eu não vou cantar, senão eu derrubo o curso inteiro. Débora não está aqui para pedir perdão, eu canto e minha esposa pede perdão. Então, observa que você vem na canção, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. Aí o que você vai, todo mundo vai dizer? Não. O que vem depois? E não há nada que apague o seu amor. O que vem depois? A cruz me libertou. Não é? A cruz me libertou, a cruz me libertou. Não é o êxtase do louvor? Não é o ponto mais alto da música? Foi a cruz que te libertou? Ou foi o ato na cruz que nos libertou? A cruz era um objeto de maldição, ele se fez maldito em meu lugar. Você vem cantando, parece que eu estou vendo o diabo assim, vai. Tá chegando. Vai. Aí você vai, a cruz, aí a igreja inteira, a cruz me libertou, o diabo, glória a mim. É isso que eu quero, roubei todo momento de adoração. Ele olha para Deus e fala assim, ó, esse povo acabou de blasfemar, atribuindo a um objeto de maldição o que você fez, ele negou o seu sacrifício. E a gente vai numa pegada despercebido. Ah, Deus me tem por inocente, eu não conheci? Ok. Né? Deus sabe a intenção do seu coração. A gente usa a expressão no hebraico de kavaná. Deus olha a intenção do coração. Por isso que Deus fala com Samuel quando ele vai na casa de Jessé. Ô Samuel, eu não vejo como é que você está vendo não. Tu está vendo por fora, eu estou vendo por dentro. Ele olha a intenção do coração. Só que a gente criou uma atmosfera que retém o fluir de Deus. Por quê? Porque você diz assim, sai porque entrou isso aqui. A gente não poderia mudar de a cruz me libertou para na cruz me libertou? Você mudou o sentido da música, mas você não muda a harmonia, só que você vai dizer, na cruz me libertou, e não a cruz me libertou. Então entende que você vem num momento de adoração, e no hebraico há muito cuidado com isso, porque existem palavras homófonas, homólogas, assim como no português, né? Manga de camisa e manga de fruta. E dependendo de como você vai empregar aquilo ali, se é no momento religioso, no momento de uma prece, de uma brahá, de uma bênção, você pode mudar o que a gente chama de masal. Isso é muito importante. Deus mudou o masal de Abrão. Deus mudou o masal de Sarai. Deus mudou o masal de Oséias. Abraão era Avram, o pai bondoso. Quando ele introduz a expressão Am, em hebraico, que é povo, ele deixa, não é que ele deixa, mas ele agora, além de ser um pai bondoso, ele vira Avraham, pai de uma multidão. Quando ele pega Oséias e muda o nome de Oséias para Josué, ele muda de Oxaia para Yehoshua. Ele introduz as letras do tetagrama no nome de Josué. Quando Josué está indo espiar a terra, ele fala assim, traz esse moço de volta aqui.
Quase que Josué escorregou. Quem não escorregou foi Caleb. Josué quase escorregou. Mas ele mudou o nome. Quando ele muda a fonética, ele muda o masal, ele muda a sorte. Então, mudar a fonética em algumas falas muda a sorte, muda o ambiente, muda a atmosfera, retém bênção ou bênçãos caem sobre nós. Não tem nada a ver com o estudo interbíblico, mas como a gente entrou nesse assunto, eu achei importante parar para a gente poder entender mas um isso. dos focos da nossa... segura aí, Guilherme, já vou te passar. Um dos focos da nossa acabando já? aula, e nós até falamos isso no vídeo, é que durante a aula nós vamos trazer curiosidades bíblicas, falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre cultura judaica, falando sobre a língua. E tudo isso é para enriquecer o portfólio de vocês. Para entender, por exemplo, olha que coisa linda. Você pega Obed-Edom. Lembra da arca, tal, que os filisteus. Isso. Voltando à arca, todo mundo feliz. Aí de repente o boi tropeça, a arca vai cair, Pérez Uzá vai lá e coloca a mão e é fulminado, fala, abre ruptura. Olha que interessante, a arca vai para a casa de Obed-Edom. Obed significa servo. Edom significa vermelho. Ou também Radamal, que vem da terra. Então seria o servo vermelho. A palavra Adão é de Radam, aquele que veio da terra. E olha que bonito. A arca vai para a casa de Obed-Edom. E a Bíblia fala que ele foi abençoadíssimo no tempo em que a arca ficou na casa dele. Aí você vai lá para Hebreus, ele fala que agora nós não temos mais esse sacrifício, porque agora o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. O sangue cobre. Que cor que é o sangue? Vermelho. E agora nós não somos mais daqueles que têm o Espírito em um tabernáculo, mas agora nós somos tabernáculo de Deus. Então agora a presença de Deus não mais na arca, através do seu Espírito, habita em você. Agora você é o Obed-Edom, você é o servo vermelho, aquele que recebeu a presença de Deus, aquele que é coberto pelo sangue dele e expiado dos pecados. Não dá vontade de ser crente? Não dá assim? Agora, olhando essa história de usar... Só o Guilherme levantou a mão primeiro, eu já te passo. Você falou da legalidade. Ah, tá. A gente dá a legalidade, mas no livro de Jó, quem deu a legalidade a Satanás foi o mesmo Deus. Ele continua, às vezes, dando legalidade a Satanás para fazer as coisas. Jó que deu legalidade ou Deus deu legalidade? Deu legalidade a Satanás para... Satanás é um cachorrinho de Deus. Ele faz o que Deus manda. Esse negócio de que o Satanás vai ficar tentando o povo, que ele se irma de tentar, isso não é bíblico. Satanás só vai até onde Deus permite. É que na história de Jó tem um conceito por trás. Deus está reunido com a corte celeste no que a Bíblia classifica como o dia da expiação ou Yom Kippur, onde Deus reúne a corte celeste para liberar os decretos sobre o próximo ano. E aí, enquanto Deus está reunido, Satanás, ele vem até ele porque Satanás é um ser espiritual. E ele, como acusador, ele sabe que naquele momento a corte celestial está liberando os decretos. Pastor, isso é louco? É bíblico. Então, quem faleceu agora é porque no Yom Kippur Deus decretou que faleceria. E acabou, não tem negócio. Por isso que os judeus eles vão fazer 10 dias de penitência, na verdade, não é se martirizando, mas é de quebrantamento, de purificação, para quando chegar no dia do julgamento, ele se encontrar limpo. Não é que ele vai se encontrar limpo, mas para que a mão de Deus não pese sobre a vida dele. Por isso que o Ano Novo Judaico ele é celebrado com romã, com mel, para que você tenha um ano doce. Então, Satanás sabe que naquele momento Deus está julgando a humanidade, então Satanás se apresenta diante dele como acusador para dizer, olha fulano aqui, acaba com a vida dele. E ali Deus quer mostrar para Satanás o seguinte, embora o mundo jaz na mão do maligno, eu tenho uma pessoa que não se dobrou diante de você, que não se corrompeu. Parece um sarcasmo ali que Deus está fazendo com Jó, mas não é. Deus está mostrando para Satanás que ainda que o mundo esteja sob o poder da mão dele, por quê? Porque isso se perde,
Ali, ó. 3.950, entre 3.950 e 3.820, Satanás recebe a legalidade do mundo, quando Adão cai. Por isso que Jesus ele é chamado de segundo Adão, porque o pecado entrou por um homem, o pecado sai por um homem. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele vence o pecado. Então o que ele faz? Ele toma para si o direito que Deus deu a mim e a você. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos ver a expressão, quando João olha e não vê ninguém digno de abrir o livro e nem de desatar os 7 selos, João entra em desespero. Ele diz assim: e eu chorei quando eu ouvi o anjo dizer, não há ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar os 7 selos. Aí o que acontece? Se levanta um dos 24 anciãos, 24, 12 representando o Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, Antiga aliança. e 12 representando os 12 emissários, 12 apóstolos de Jesus. Um dos 24 anciãos se levanta e diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, o leão de Judá. Observa que João, ele diz que vê Jesus como um cordeiro que havia sido degolado. E um dos 24 anciãos se refere a ele como o leão de Judá. Por quê? Para o plano físico, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dito por João, quando se encontra com ele para ser batizado. Para o mundo espiritual, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que João tem a visão do cordeiro que foi imolado. E aí, um dos 24 anciãos vai dizer assim, ó, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto, mas ressuscitou. Então ele toma a autoridade que um dia foi dada ao homem que se perdeu no Éden. Ok? Então o que acontece? Satanás, que tem essa legalidade, porque ainda não foi vencido, ele vai acusar as pessoas, e aí quando ele vai acusar as pessoas, como se ele chegasse para Deus e dissesse assim, ó, tá vendo? O mundo é meu. E Deus fala assim, tem um lá que não se dobrou. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Aí o que Satanás fala? Também, você dá tudo para ele, tira tudo dele, quero ver se ele não vai murmurar. Aí o que Deus fala? Tá bom, você pode tirar tudo, mas não pode tocar na vida dele. Então Satanás só vai até onde Deus permite. Essa coisa de que, porque o inimigo está se levantando contra a minha vida, porque Deus está permitindo, porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Ou Deus quer quebrar o teu orgulho, ou Deus quer para você ter uma vida mais próxima dele. Então não é porque Satanás vou perturbar o pastor Alex hoje. Não é assim que funciona. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Por isso que ele é o cachorrinho de Deus. A duração da tribulação de Jó, da prova de Jó, não foi do dia para a noite, foram 22 anos. Às vezes a gente passa um mês de tribulação, Senhor, minha unha está encravada, está doendo. Não almoçou, já reclama. Não almoçou, reclama. Senhor, e assim, 22 anos, e ainda com 3 amigos. Na igreja não tem isso. Você está passando por tribulação e vem 3 amigos para te acusar. Para falar, você está em pecado, você fez coisa errada. Não, na igreja não tem isso. Mas lá acontecia. Não, tem uns 30. Mas lá acontecia. Você está passando a prova e ainda vem os seus amigos. Entendeu? Mas já são 9h20, vamos voltar para o período bíblico. Vamos voltar para o período bíblico. Pastor, eu sei. Se os pastores conhecem a expressão aleluia. Por que não? Eu vou colocar o grupo, tá? Quando ouvir, Mas pode tirar. quando ouvir um aleluia por algum irmão, ou mesmo no altar, num louvor, não chega para aquela pessoa e fala que está errado. Para isso a gente está aqui estudando, né? Eu estou perguntando se os pastores da igreja sabem. Não, eu arrisco dizer, porque isso foi um censo, tá? Isso foi um censo, que 40% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia uma vez só. Não, eu estou falando, por quê? Porque às vezes ele não ensina porque não sabe. Ravi, se algum pastor subir para pregar e falar aleluias, o povo vai crucificar. Vai. Crucifiquem-o! Matem-no! Eu levantei essa questão tem uns 2 anos. Eu sabia disso. Aí eu fiquei na minha. Mas esse no quase crucificaram, chamaram ele de herege semana passada. Foi chamado de herege. No meio do estudo bíblico. No meio do estudo bíblico. Você está ensinando heresia. Tá bom. Diga, meu irmão. Eu já vou falar que também falar
Não. É porque a expressão, você vai falar no seu idioma, aleluia. Porque a expressão é halel. Então você não precisaria falar aleluia. Se for olhar ao pé da letra, falar Jesus é errado. Você teria que falar Yeshua, porque Jesus é o nome. Jesus e Josué é a mesma raiz. Mesma raiz. E Yeshua e... Por exemplo, eu falo biscoito, vocês falam bolacha. Então, tá certo, bolacha. Né? Entendeu? Mas a gente está falando da mesma coisa. Eu falo mesmo, vocês falam mesmo. Jesus. Para mim é Jesus. Então vamos voltar para o período bíblico, gente. 163 a.C. Então o que aconteceu? Matatias, vamos rebobinar a fita aqui? Da minha época era rebobinar a fita. Matatias, ou Macabeu, ele vai se revoltar. Um ano depois dessa luta, o que acontece com Matatias? Morre. Quem vai se levantar no seu lugar? Yehudá, seu filho, ou Judá. Judá se levanta, juntamente com seus irmãos, Eliezer e Simão. Eliezer vai morrer porque vai se levantar do povo grego, vai se levantar um general muito forte e vai travar uma batalha onde ele leva 7 elefantes de guerra. E Eliezer, ao combater com um dos elefantes, literalmente elefante de guerra, ele morre nessa briga deles ali. E aí o que vai acontecer? Nós temos Simão, que vai assumir o clã, e 7 anos depois eles vão retomar oficialmente Jerusalém, que estava profanada, que estava desolada, que teve muitas baixas. Isso é conhecido na história como a revolta dos Macabeus, que começa no ano 167 a.C. Lembrando que, embora o nascimento de Cristo, para nós, no calendário gregoriano, esteja datado do ano 0, existe uma margem de erro, já existia Ibope lá naquela época, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por quê? Porque Herodes manda matar as crianças de quantos anos para baixo? 2 anos. Então existe uma margem de erro de pelo menos até 3, 4 anos. Né? Teoricamente, se for o ano começou com menos 4, a gente estaria em 2029 e não em 2025. Ok? Bom, deixa eu falar uma particularidade. Aquele candelabro que está ali. Vou chegar lá. Ah, você vai chegar lá? Então vai. Calma. O que vai acontecer? Eles retomaram Jerusalém. E para retomar Jerusalém, agora, o que é mais importante? Lembra quando eles voltaram do período babilônico? Quando eles voltaram do exílio babilônico, qual era a prioridade deles? Reconstruir o templo. Porque o templo é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Deus não se manifesta fora do templo. O templo ele precisa existir para que haja sacrifício. Tem que haver capará. Sem capará, sem derramamento de sangue, não há expiação do pecado. E quando o derramamento de sangue acontece? Uma vez por ano, que é no dia de Yom Kippur, que é o que narra o livro de Jó. Então precisava haver templo, porque se o templo não existir, o povo está impuro. Porque o que é o Yom Kippur? É o perdão da nação de Israel. Haviam ofertas diárias, ofertas de manjares, ofertas por pecado, mas o Yom Kippur é o que marcava a purificação de uma nação. Então agora qual é a maior preocupação desse povo? Restaurar a adoração do templo. E aí o que eles fazem? Eles vão precisar ungir. E para que o templo funcione, precisa ter um elemento que esteja aceso lá dentro. Vocês conhecem como menorá. Está lá do lado daquela cruz lá. Está vendo aquele candelabro de 7 braços? A haste central é a haste principal. Quando a gente olha pictograficamente, aquelas hastes ali formam a palavra Yeshua. Porque você escrevendo da esquerda, da direita para a esquerda, você consegue escrever a palavra Yeshua dentro do candelabro. O que aquele candelabro representa? Os 7 Espíritos de Deus. Lembra que Jesus, lá em Apocalipse, ele vai dizer: eu sou aquele que tenho
os 7 Espíritos de Deus. Quando que Jesus recebe isso sobre a vida dele? Lá no livro de Isaías, no capítulo 11. Quando está escrito, porque do rebento da casa de Jessé brotará um renovo. E aí, no capítulo 11, ele vai descrever o manifestar dos 7 Espíritos de Deus sobre Jesus. Quando isso acontece? Quando Jesus vai ser batizado. Quando Jesus vai se batizar, o que acontece? Ouve-se uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que acontece ali? Ele recebe a plenitude do Espírito de Deus. Ele recebe os 7 Espíritos de Deus profetizados 700 anos antes, no livro de Isaías, no capítulo 11. Por isso ele não é um Messias. Pastor Alex Cesário é um Messias. Porque a palavra Messias vem da palavra hebraica Mashiach. E a palavra Mashiach significa ungido. Cristo não é sobrenome de Jesus. Christos é a palavra grega para unção. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, significa Jesus o ungido. Então, temos aqui um Cristo, alguém que foi ungido. Só que ele é um ungido. Jesus, ele é o ungido. Por isso, a expressão Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. Ok? Vamos voltar para Macabeus. Então o que eles fazem? Eles precisam agora preparar o candelabro. O candelabro ele é preparado a partir da haste central. Quando nós olhamos a haste central do candelabro, fixem nele lá, nós temos a divisão de moed, ou a divisão de festas, onde aqui representam os cumprimentos antes de Jesus e os cumprimentos depois de Jesus. Fala de tempos determinados. Nós vamos ver isso expresso na carta de João à igreja em Apocalipse. Quantas igrejas são? 7 igrejas. Cada igreja representa um tempo da igreja na terra ou do povo de Deus. Por isso o pastor Alex falou que houveram ali momentos na história e nós hoje estamos vivendo o último ciclo de história que Deus tem para o seu povo. Então o que eles precisavam fazer? Voltando para Macabeus, tá? Voltando para Apocalipse. Eles precisam preparar agora o candelabro a acender. E aí o que eles fazem? Encontram um pote de azeite. Não é qualquer azeite, é um azeite especial para esse tipo de serviço. Existia o azeite para unção de rei, sacerdote e profeta. Existia o azeite comestível e existia o azeite pro menorá. As especiarias mudam as especiarias, a forma de fazer. Então o que eles fizeram? Poxa vida, encontramos um potinho de azeite. O que a gente faz? Vamos inaugurar o templo, ou reinaugurar o templo. Mas esse azeite só dura de 7 braços e um candelabro de 9 braços, porque ele remete ao milagre que Deus operou quando o povo de Israel saiu vitorioso na guerra dos Macabeus. O que Deus estava querendo dizer? Vocês podem até bater no peito e dizer que foram vocês que venceram o povo helenista. O tempo todo. Mas quem venceu na verdade fui eu. Se a minha mão não tivesse sobre a vida de vocês, vocês não conseguiriam absolutamente nada. Pode falar. Quando isso aconteceu? Que dia que isso aconteceu? Dia 25/12. Chamado Festa da Dedicação ou Festa das Luzes. O que nós vamos ter no século IV?
mais precisamente a partir do ano 321, com o Concílio de Nicéia? É introduzido uma cultura que vem de Semíramis, que é mãe de Tamuz, e aí traz-se o conceito de Natal. VNCast, pastor Rodrigo fala, então é Natal, vê lá. Diga, minha irmã. Quando eles reconstruírem o templo agora, no nosso templo, Sim. a Menorá vai ter 7 ou 9? 7. 7. Sempre 7. O 9 é só sobre esse caso. É uma festa. Só para todos entenderem, você sempre acende o velador. Repete a pergunta. O pessoal está sempre questionando, não estão entendendo. Quando o templo reinaugurar, será com um candelabro de 7 ou de 9 braços? De 7. Inclusive, o candelabro que vai pertencer ao templo já está confeccionado e em exposição no bairro judaico de Jerusalém. Se você entrar no Google aí Museu do e Terceiro procurar, porque o Instituto do Templo já está preparando os sacerdotes, inclusive o altar de sacrifício foi inaugurado em 2017. Todos os Kohanim, os sacerdotes, já estão instruídos, já temos o sumo sacerdote, já temos o menorá, já temos o novilho vermelho que precisa dele para fazer a purificação e reinauguração do templo. O que está faltando? Tratado de paz ser assinado para que o templo seja reerguido, para que a gente veja o filho da perdição, conhecido como anticristo, e aí a igreja cantar para subir. Está muito perto disso acontecer. Tem muita curiosidade aqui que eu acho que não vai estar no livro, não. Não, mas as aulas vão ficar gravadas. Então dá para consultar. Aí você está perguntando o que aconteceu dia 25 do 12. Aconteceu a festa, o milagre de Hanukkah. Festa da dedicação. Ou Natal. E só voltando no candelabro, o candelabro você acendia o velador, que é a haste do meio, e em cada dia você acendia o próximo. Só que isso aconteceu de forma milagrosa. Então, por isso que eu comecei a aula lá atrás, falando, porque Deus não usou nenhum profeta no período interbíblico, não significa que ele estava alheio à história. Não significa que ele não estava se manifestando no meio do povo. Não estava presente no meio do povo. Por exemplo, vocês vão ver uma expressão de Jesus no Novo Testamento. Por que fala-se na plenitude dos tempos? Porque Deus preparou tudo ali no período interbíblico e quando vem o Império Romano, é o momento mais propício, por isso é chamado de plenitude dos tempos. Há um ditado popular que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Por que se usa esse ditado? Porque Roma foi o momento da história que mais se construiu rodovias. Quem pregou o Evangelho não foram os apóstolos. O Evangelho se propagou por conta de mercadores que vinham a Roma. Chegavam ali, encontravam a história, ouviam falar, e quando eles voltavam para as suas cidades, eles anunciavam o que tinha acontecido, e o povo, quando Paulo vai fazer uma das suas 3 viagens missionárias, desperta a curiosidade. É lógico que tem um mover do Espírito, tem Deus sobre a situação, mas era um momento propício. E aí a gente vai ouvir Jesus falar assim: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. O que Jesus está dizendo? Havia uma coisa chamada Pax Romana. Ou você aceita os decretos de Roma, ou você morre. Por isso Jesus vai dizer: eu dou uma paz diferente da deles. Por isso ele diz: a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. É como diz assim: olha, a paz que Roma está te oferecendo é cala tua boca, segue o jogo, senão eu te arrebento. Comigo não é assim. Comigo não é assim. Então, algumas expressões que Jesus vai usar nos evangelhos, às vezes a gente não entende, e a gente até pega isso e leva numa pregação tentando contextualizar com algo que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus queria realmente falar. E o melhor cenário para Jesus aparecer era o Império Romano. Porque se você olhar a forma dos outros impérios que nós falamos, o assírio, o que ele fazia? Ele misturava os povos. Jogava uma parte para um lado, trazia o do outro, e ele confundia. Porque se você tirar a cultura de um povo, você descaracteriza o povo. O babilônico fazia diferente.
Pegava todo mundo e levava para lá e deixava cativo. Lembra o Salmo 137? Quem tem mais de 50 aqui já dançou. The River on Babylon. É o Salmo 137. Oh, meu Deus do céu. Não sei se vocês sabem. É o Salmo Nossa, ele 137. pegou um grupo de música. É música secular. É música secular, mas é o Salmo 137. É o Salmo 137. Mas Roma fazia o seguinte: abria um caminho, ia lá, colocava um imperador e falava: aqui agora é Roma. E Jesus vem e ele fala: olha, eu vou levar, eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo dá. Ou seja, eu não preciso viajar uma vez por ano para Jerusalém, porque aqui é o reino de Deus. Aqui no Brasil, onde nós estamos, é o reino de Deus. Porque Ele nos alcançou e agora, como somos tabernáculos vivos, morada de Deus em espírito, agora nós não precisamos de um lugar físico. Nós podemos simplesmente colocar a mão e falar: Deus, porque não é mais agora o Deus do Antigo Testamento, não que Ele mudou antes que me crucifiquem. É o mesmo Deus. O que eu quero dizer é o Deus que está nos céus e você está na terra. É aquele Deus distante. Agora não, agora é o Deus que habita em você. Por isso que o melhor entendimento e o melhor cenário seria o Império Romano para a aparição do Messias. A presença não está mais na arca. A presença está agora no Espírito de Deus que habita em você. Eu vou para o Pai. Nós. Oi? A arca somos nós. Agora nós somos. Tem alguma coisa a ver Jesus ter nascido no Império Romano? Tem alguma referência de Jesus ter nascido nesse período do Império Romano, com a crucificação? Porque o romano ele crucificava, não é isso? Também. Sim. E me parece que a crucificação de Jesus no madeiro tem correlação ou isso é lenda? Não, tem relação. Outros povos também usavam crucificação como meio de execução, não era apenas os romanos. Mas não entendo que seja simplesmente por ter a forma como ele morreu, sim. Ele morre fora dos muros de Jerusalém, por quê? Se ele morresse dentro dos muros de Jerusalém, a salvação era para os judeus. Quando ele morre fora dos muros de Jerusalém, é porque a morte é para todo mundo. Ele morre pregado numa cruz e seu sangue verte no madeiro. Lembra do Êxodo? Sacrifica o cordeiro e passa o sangue no madeiro. Mas que a pergunta dele foi... de ser, mas não era exclusivo de Roma a crucificação. Eu acho que era isso que o senhor perguntou, né? Se Roma, se não, outros povos também faziam. Existem até algumas linhas de que não é aberto, que a pessoa crucificou assim. Então existem várias correntes. Mas isso era uma forma de pena também de outros povos. Só a gente precisa encerrar 10 para... Temos 9 minutos. 9 minutos e a gente precisa chegar até Herodes. Então, volta para o período interbíblico. O que vai acontecer? Simão está lá, o Macabeu, e aí nós vamos ter uma invasão do Império Romano e começa ali o período dos Herodes, o período herodiano, que isso na verdade não é apenas um, mas vem alguns. Nesse interim vai acontecer que um homem vai ficar marcado, e vocês conhecem bem ele, que é Iosef, o seu nome. Ele perde a batalha e ele se torna então intérprete do Império Romano. Vive a serviço de Roma, fazendo conexão com o povo judeu, que é Flávio Josefo. E é um dos autores que mais trazem, mais traz relatos entre o período interbíblico e vai ali até o primeiro século, onde a gente tem ali a história de João, que acontece na década de 90 da nossa era, onde João, muita gente acha que João morreu martirizado, e João não morreu, e a história de João não termina em Patmos, no Apocalipse, tá?
João é liberto de Patmos e vai morrer de velhice. Por que João vai para Patmos? A história diz que jogaram João dentro de um caldeirão de óleo fervendo e não aconteceu absolutamente nada com ele. Então, já que não acontece nada com ele, manda João para a prisão, que era uma pedreira. Vai para o exílio. E aí, quem era João? Lembra que era sempre 3 pessoas que andavam com Jesus? Lembra da música? Pedro, Tiago e João no barquinho? Então, João agora está na cabeça dele, talvez achando que está esquecido, e aí Jesus aparece para ele, manda o recado para o anjo, fala com ele, e aí vocês conhecem a história do livro de Apocalipse. João fica lá um determinado tempo, isso acontece no ano 90, João permanece em Apocalipse, tem o livro da Revelação, e depois João vai ser liberto de lá e vai morrer de velhice, fora da Ásia Menor, né, fora da ilha de Patmos ali. Então não morreu martirizado. Não se sabe aonde ele morreu. Exatamente, não tem o ponto, mas sabe-se que ele saiu de Patmos e morreu de velhice. Não foi martirizado. E dessa linhagem desses generais, chega até Alexandra, que por conseguir, na sequência, nasce um tal de Herodes. Herodes o Grande. E esse Herodes, ele tinha o título de rei, como todo rei da Judéia. Não vai dar tempo de explicar o porquê rei da Judéia. E de repente aparecem alguns magos e falam: olha, nós seguimos uma estrela no Oriente porque nasceu o rei dos judeus. Esse Herodes, ele era tão bonzinho que ele mandou matar a mulher dele, mandou matar a sogra dele, até aí eu entendo. Está perdoado. Entendeu? Tá Pedrinha, quando chegar lá. Nessa história toda, o único feliz é Adão. Não teve sogra. E aí, ele mandou os filhos dele estudar fora. Quando a sogra dele disse para ele: que bom, os seus filhos vão chegar instruídos e eles vão cuidar do reino, ele mandou matar os filhos. Ele só queria o poder. Ele era um cara bacana. Agora você imagina 3 magos falando: olha, o rei dos judeus nasceu. Aí ele, com aquela cara de pau, chega e fala: quando descobrir ou quando você encontrá-lo, me fale, porque eu quero adorá-lo. Entendeu? E aí o pessoal não voltou para dar a notícia. E aí o que ele falou? Ele fez uma conta do Ibope, né? Para mais ou para menos, 2 anos para baixo, mata todo mundo. O que isso lembra vocês? Faraó no Egito. A história se repete. Agora o interessante disso, a gente tem 4 minutos, me permite? Vai lá. Herodes diz: vai lá, quando vocês encontrarem o menino, volta aqui e me avisa para que eu adore. A história diz que os reis magos encontraram Jesus, concorda comigo ou não? Porque ofereceram ouro, incenso e mirra. E isso nos traz uma lição espiritual fantástica. Eles foram até encontrar com Jesus por um caminho, mas depois que eles encontraram com Jesus, eles voltaram por outro caminho. Quem verdadeiramente tem um encontro com Jesus jamais volta pelo mesmo caminho. E é interessante que quando nós pensamos em magos, nós pensamos em aquilo que o Antigo Testamento chama de agoureiros, entendeu? De feiticeiros. Não, eles eram astrólogos, eles eram estudiosos dos astros. É isso mesmo? Lembra do que eu falei em numerologia no início da aula? Não, pessoal, é que minha dúvida agora é de astrologia e astronomia. Não é pra você abrir o jornal e falar: deixa eu ver o que diz aqui. Astrônomos. Se contenha. Hoje eu não vou sair de casa porque meu signo deu ruim. Não é isso, gente, por favor. Entendeu? Eles eram estudiosos, por isso que eles vinham seguindo a estrela que vinha do Oriente. Mas o signo é importante, gente. Por exemplo, quando nós olhamos para o nascimento... Vai cair a live, vão te chamar de herege. Não. A gente está ensinando Bíblia. Vão te chamar de herege.
Quando nós olhamos a Páscoa, o que era sacrificado na Páscoa? Um coelho, né? Era um cordeiro. Qual é a imagem do signo do zodíaco que cai no período da Páscoa? Que é um cordeiro. O Mazal está alinhado, os astros estão alinhados. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, quantas tábuas eram? Quando a gente olha para o calendário bíblico, cai no zodíaco de Gêmeos. 2 tábuas. É por isso que quebrou. Né, Ariane? Ô, Ari, vamos nos defender. É por isso que quebrou. Mas fez uma nova. Então, gente, há um alinhamento, porque toda a criação revela algo do mundo espiritual para nós. Infelizmente, isso foi mudado ao longo do tempo, e isso deturpa a mente das pessoas e nos faz não enxergar com clareza o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, quando nós olhamos, aqui quem é mais antigo vai lembrar, hoje você vai no pediatra e diz assim, você está com tantas semanas para mulher gestante. Antigamente dizia o quê? Você está com tantas luas. Porque o ciclo gestacional, assim como o ciclo menstrual da mulher, está interligado com toda a criação. Tudo funciona num perfeito sincronismo. Só que as coisas foram deturpadas. E Daniel, que é um dos profetas ali, ele fala que no final do tempo encarregariam-se de mudar os tempos. Hoje, por exemplo, é terça-feira, 21h49, no calendário gregoriano. No calendário bíblico, nós estamos na primeira vigília de quarta-feira. Porque a primeira vigília, na verdade, estamos na segunda. Porque a primeira vai de 18 até as 21. E nós estamos na segunda vigília do dia. Biblicamente, nós já viramos o dia. Mas pelo calendário gregoriano, nós estamos ainda no dia de terça-feira. Então é importante, como estudante da Palavra de Deus, a gente entender essas coisas para a gente poder se situar. Porque isso muda uma série de situações. E isso nos faz entender alguns textos bíblicos que às vezes as pessoas ensinam de forma errada porque não contextualiza com a cultura, não contextualiza com o idioma original e não contextualiza com a história de um povo. A história da Bíblia não é a história daqui da Moca. A Bíblia se atualiza para trazer salvação na Moca. Mas a Bíblia foi escrita para um povo, num tempo, com uma linguagem que se contextualiza e se aplica ao nosso tempo. Mas para que a gente entenda, a gente precisa tirar o óculos romano e colocar o óculos judaico. Senão a gente muda tudo. Jesus era judeu. Não estou judaizando o evangelho, mas nós temos que olhar com uma lente um pouco mais apurada para o Antigo Testamento para poder entender o Novo Testamento. Ninguém vai consultar o horóscopo aqui amanhã. Entendeu? Vamos colocar de pé, em pé, porque nós temos que encerrar. Vai ser disponibilizado, o pessoal da internet, nós vamos colocar no grupo os slides e a aula vai ficar gravada para você assistir quantas vezes você quiser. Nós tivemos 99 pessoas assistindo a aula hoje, entre presentes. Louvado seja Deus. E os irmãos que estão online. Então, online, eu vou falar aqui alguns nomes. Pastor Andressa, Kelly, Juliana, Eric, Natália, Letícia, Irene, Nelson, Ana Líria, Sara, Natália, Tatiane, Cristiane, Maria das Graças, Carlos Alexandre, Isis Silva, Fabiana Barbosa, Paulo Watanabe, que é lá de Vila Galvão, Guilherme, Alexandra, Arthur, José Marcelo, Kellyson, Júlia, Elisângela, Nicole, Paulo, Suelen, Luísa, Elaine, Alexandre, Graciele, Tiago, Gracielne e Maria Aparecida. Deus abençoe os irmãos que acompanharam de casa. Deus abençoe os irmãos que estiveram presentes. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nós queremos falar muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade dos irmãos, porque a maior alegria daquele que dá aula, daquele que leciona, é ter um público interessado, Senhor, em aprender. Se nós que somos
somos finitos, se nós que somos pecadores, nos alegramos com isso, eu imagino o teu coração neste momento. Enquanto as pessoas estão preocupadas com as coisas desse mundo, nós temos aqui quase 100 pessoas preocupadas em conhecer mais de Ti, Senhor. Amém, Deus. Então, Senhor, eu peço que as bênçãos dos céus estejam, Senhor, derramadas na vida dos meus irmãos que estão aqui, na vida dos meus irmãos que estão assistindo online, Senhor. E eu te agradeço, e se o Senhor nos permitir, assim como diz o apóstolo Tiago, se o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Amém, Deus. Deus abençoe, Senhor, a todos aqui, que possamos ir em paz, em segurança, nos livre do mal, do acidente, do homem perverso, Senhor, e que possamos retornar às nossas casas em paz. Em paz viemos e em paz retornaremos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fluiu. Eu não sei desligar esse trem, não. Também não. Tá doendo tudo isso. Hã? Eu tô doendo, eu tô com a dor aqui, ó. Mas te atrapalhou, mas te ajudei? Não, obrigado, foi demais. Glória a Deus. O senhor já falou do Romano, no Evangelho de Mateus, fala a hora que Jesus foi crucificado. E no João fala outra hora. É porque um está usando o horário romano e o outro está usando o horário do exatamente. É maravilhoso. Mas por que não mudaram isso na Bíblia? Porque assim, a Bíblia ela não faz questão de consertar erros. Eu tinha um professor que ele falava isso. Ele falava, o maravilhoso da Bíblia é que a Bíblia ela não faz questão nenhuma de esconder erros. Se fosse uma obra montada, se fosse uma obra para ser um best-seller, ah não, aqui está errado, vamos corrigir aqui. Não, a Bíblia não tem essa intenção. A Bíblia tem a intenção de colocar a veracidade. Foi escrito assim, vamos deixar vai assim. Vai assim. E isso que é o magnífico da Bíblia. Muita informação. Ah, mas vai ficar gravado assistindo. Não, vamos lá. Entendi.